Irene. A Irene é um órgão internacional, e que eles estavam fazendo esse curso aqui em São Paulo. Para mim foi um privilégio. E foi um privilégio tão grande que não teve mais em São Paulo, só tem em Curitiba esse curso. E na sequência, a Mauri falou assim, ou você aprende a fazer esse negócio, ou a gente cai fora. Aí eu tive que fazer um curso de especialidade em sexualidade humana. Porque todos nós achamos que sabemos fazer, todos nós somos entendidos, mas na realidade a gente não sabe sexualidade. A gente sabe sexo. É um negócio muito pequeno, muito reduzido. E aí a gente foi aprendendo e foi passando essas ideias para frente. Próximo. Essa é a minha bênção. E hoje em dia eu falo assim que isso aqui, essa coisinha aqui me dá um orgasmo que vocês não têm noção. Eu tive uma experiência que ela é muito maior, porque eu tive o privilégio de tirar ele da barriga da minha filha. E quando eu toquei no Beni, a coisa deu um tilt na cabeça. Eu falo que o Beni, para mim, é o meu renovo, né? O meu renovo com Cristo. Porque eu olho as fotos do Beni, eu fico o dia inteiro no consultório, deu folga, eu vou lá e olho para o Beni. E eu prometo para ele que eu vou honrar ele, e que eu vou honrar Cristo diante dele, para que ele nunca venha duvidar do amor de Cristo. Então ele me colocou uma obrigação, além da oração de estar lá o suporte, mas essa obrigação de mostrar para ele que Cristo vive, que Cristo é verdadeiro, que ele nos ama e vai continuar amando o Beni também. E essa é a minha turma. Essa aqui é a Andreinha, a Marecinha, a Andressa está aqui. Quem tem 3 filhas, arruma 3 malas. Aí a gente conseguiu lá o Marcelo, o Caio, aí não está o Léo, mas o Léo já está lá vindo em casa. E provavelmente o ano que vem vai sobrar só eu e a Mauri. Aí o apartamento vai ficar grande para a gente brincar de esconde-esconde só, não mais outra coisa. Próximo. Conhecimento mais prático é igual sabedoria. Nós conhecemos muito, nós lemos muito, mas praticamos pouco. Mesmo dentro do Evangelho. Nós somos PhD em várias coisas, mas a gente acaba se escondendo ou não se apresentando. Então isso não muda muito a vida das pessoas. Porém, quando a gente começa a buscar, tenta praticar, tenta fazer, aí sim a gente consegue reconstruir certas coisas. Próximo. Aqui é um desafio que eu estou falando em todos os lugares. Nós estamos vivendo um drama mundial, não é brasileiro, mundial, sobre afronta aos nossos filhos. Ou a gente se levanta, ou nós vamos ter problemas graves. Eu estou fazendo fisioterapia com a Miriam, quem conhece a Miriam aqui é fisioterapeuta, e ela me colocou uma coisa que eu fiquei mais angustiado ainda. Falou, doutor, minha sobrinha, criada comigo, criada na igreja, fez todo o tempo de escola dominical, e ela vem me defender essa nova teoria do gênero. Como é que é? Ela vem falar que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Gela. Da indignação. Mas por quê? Porque a gente é calado. E os professores estão falando. E os professores estão fazendo a cabeça dessa molecada toda. E nós estamos fazendo de conta que não é conosco. A igreja vai pagar um preço altíssimo. Altíssimo. Que não vai dar para segurar essa onda. Isso é um absurdo. Isso é um estelionato moral. É um estelionato educacional. Não existe essa teoria. Teoria é um treco que você fez, provou, fala, ó, isso aqui foi feito várias experiências, está dando certo. Tem um vídeo feito por um comediante sueco, que é o primeiro cara que abriu a cabeça da gente, faz uns 15 anos que ele começou a fazer isso. E ele falou assim, de onde vocês tiraram isso? E quem era o ministro do gênero? Um homossexual, claro. E ele falou assim, de onde eu tirei? Ué, é assim. Como é assim? Que teoria é essa daí? Não, é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. E esse cara rodou, foi em vários lugares procurar neurocientistas, geneticistas, professores que tiveram trabalhos com crianças de comportamento de 6 meses a 1 ano de idade, e não existe essa possibilidade de gênero. Só que o cara afirma, o professor afirma para a criança, que ela fala, pô, meu professor, se você não estiver armado, nós estamos fritos. E esses 2 livros, na verdade, é para a gente desconstruir a ideia de que nós somos evolução. Pelo amor de Deus, ou eu rasgo a Bíblia, ou tiro o Gênesis daquilo lá. Porque nós não somos evolução, nós somos criação. E é legal, porque isso aqui é ciência. Fred Herring entrevista durante 7 anos, só prêmio Nobel da ciência.
Tem um lance nesse livro que eu chorei quando eu vi o negócio, porque o cara faz uma teoria, um físico fez uma teoria em 1954 sobre sombra acústica. O que é isso? Fala, se houve uma criação, houve uma expansão. Se houve uma expansão, tem que ter sombra. O universo tem que ter um eco, tem que ter uma sombra. E quando o Hubble é lançado no universo, ele acha a sombra acústica. E esse autor dessa teoria, ele chora. Só que em vez dele falar Deus, ele fala, existe uma grande inteligência por trás disso. E é real. E aí outras grandes coisas que a ciência já mostrou. E Francis Collins, quem é Collins? Collins é um médico, ele é apenas o presidente do genoma humano. É só isso, ele é o top master plus no mundo de genética. E esse cara é um cara tão retrógrado que ele diz que Jesus nasceu de uma virgem. Olha que absurdo. Como é que pode um cara que é tão inteligente, que fala sobre genética, que fala sobre genoma humano, acreditar que o homem de Jesus nasceu de uma virgem, não foi de uma relação sexual? Porque ele não perdeu a fé. Só que se a gente não se fizer presente e não mostrar isso para os nossos filhos, lá fora vão continuar falando um monte de besteira, de babaquice, e a gente está ali pairado. Só que na hora que eles forem nos afrontar, nós estamos fritos. Então nós temos que estar dois passos à frente. E a outra coisa é buscar, ler o máximo que vocês quiserem ler sobre teoria de gênero. Eu estava explicando para o pastor, essa porcaria surgiu em 1958, mais ou menos, um psicólogo americano começou a defender a ideia que ninguém nascia macho nem fêmea. E por azar dos pecados da história, um casal tem filhos gêmeos, são judeus, e eles vão fazer a circuncisão. E eu não sei que acidente que teve na cirurgia, que o médico torrou o pênis de um dos meninos. E os pais ficaram desesperados. E aí falaram para ele, não, mas tem um psicólogo que vai te resolver esse negócio aí, isso vai ser fácil de resolver. E aí eles vão no psicólogo e falam, não, de boa, a criança não é o que vocês estão vendo. É só a gente operar. Tira o pênis dele, faz uma vagina e ele vai ser uma menina. E os pais fazem, no desespero. Vestem a menina, fazem a cirurgia, só que destroem a vida de todos ali. E esse psicólogo chegou num congresso, que ocorreu de psicologia, num congresso mundial, falou, olha, eu fiz um trabalho e provei através de uma criança, e foi, os caras ficaram assim, mas esse negócio não existe, o que esse cara está fazendo? Passados 5 anos desse congresso, um outro psicólogo vai atrás dessa família. Não é possível que esse treco deu certo. E ele vai atrás para saber com os pais, tá, mas e aí, como é que tá? Falou, tá que ele está dando problema, está quebrando o pau, ele não quer usar mais essa roupa, ele não quer entrar no banheiro de menina. Assista o filme Brian versus Brenda. Ele era Brian e vira Brenda. Só que depois eles refazem isso. O que acontece? O movimento feminista pega essa história, distorce toda e fala assim, não, tem uma teoria de que a gente não nasce. E eles usam até hoje. Então a gente precisa estar ciente dessas coisas, porque vem chumbo grosso, chumbo muito grosso nessa área de sexualidade. Porque é a arma que eles conseguiram construir do inimigo para tentar destruir a nossa ideia de família cristã. A nossa história de família cristã judaico-cristã, está sendo extremamente atacada no mundo todo, através principalmente dessas teorias. Então, se a gente não estiver preparado, se a gente não tiver elementos, nossos filhos vão ser facilmente tragados por eles. Próximo. Bom, o que é a sexualidade? O que é a intimidade? Como é que essa coisa funciona no cérebro humano? J. Harold Ellens, ele escreve no livro Graça de Deus e Saúde Humana, coisa de comportamentos em que a psicologia explica uma série de doenças, uma série de ansiedades, uma série de preocupações. E ele fala sobre a sexualidade. Afinal das contas, o sexo está em segundo lugar, após a religião, após a fé. No quê? Entre os fenômenos ansiogênicos. O que é um fenômeno ansiogênico? Um fenômeno que gera ansiedade. Qual que é o contrário de ansiedade? Saciedade. Quando você está bem, você está saciado. Quando eu estou instável, quando eu estou desequilibrado, eu estou ansioso. Tá, o que ele está dizendo para mim? Que tanto o sexo quanto a religião gera ansiedade no ser humano. Isso é real desde os primórdios. Quando esse ser humano não tem convicção da fé ou não tem uma relação com Deus, ele fica desesperado. Ele tem um vazio existencial. Da mesma forma, quando ele não tem uma relação estável, sexual com a sua esposa, com o seu esposo, ele gera ansiedade.
Dá um desequilíbrio. Por mais que eu tente passar por cima, esse negócio vai estar sempre na minha mente. Isso vai estar sempre mexendo comigo. Pois se remontarmos a sexualidade e a espiritualidade, as fontes centrais na existência do homem, constataremos que provavelmente são o mesmo fenômeno, a mesma força dinâmica. E aí vem a neurociência, ela dá uma ajuda melhor para esse negócio. Sabe aquele dia que você tem um Pentecoste na tua vida, que você tem um encontro com Deus e começa a louvar, agradecer, sorrir? É uma área do seu cérebro que produz toda aquela sensação. Sabe aquele orgasmo que você tem, que você sorri, que você fica feliz, que você está pleno? É na mesma área. Uau! Deus pôs no mesmo lugar a religião e o sexo? É. Por incrível que pareça. Porque na nossa cabeça dá a impressão que tem que ser do outro lado, lado oposto, né? Onde já se viu misturar sexo com fé? Não, porque eles dão as mesmas sensações. Ou de ansiedade, ou de saciedade. Ou de solidão, ou de completude. Que é a proposta de Deus quando Ele cria o ser humano. Próximo. Quando o meu egoísmo for maior que o meu amor, fica impossível viver uma só carne. Esse é um problema gravíssimo do ser humano. Infelizmente, nós nos fechamos em nós mesmos, às vezes, e não percebemos o outro. Só que na vida íntima, na vida de relacionamento, ou nós somos uma só carne como uma proposta de Deus, ou nós somos disfuncionais. Não existe nenhuma relação afetiva em que um é subjugado e essa pessoa subjugada dê o melhor. É impossível quem perde numa relação dar o melhor para o outro. Você sobrevive, você tem uma subsistência, mas você não dá o seu melhor. Por quê? Porque não é justo. A gente vê essas doideiras que a gente tem visto em sociedade, de pessoas hoje em dia batendo, fazendo, apanhando, prendendo. Esse menino que fez agora, pegou a menina e escreveu o nome dele no rosto. Isso é psicótico, esse cara não pode viver em sociedade. Só que às vezes a gente faz isso de uma forma mais light. A gente não grava o nome, mas a gente anula a vida. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Próximo. Queria fazer uma dinâmica rapidinha com vocês. Isso chama V0. Não é VO, é V0. Eu vou desafiar vocês. Um olhar para a cara do outro agora. Olhe nos olhos do outro, um de frente para o outro. 30 segundos. Não lembro quando é que foi a última vez que vocês fizeram isso. Mas não é um olhar fixo, um olhar duro. É um olhar... Tente olhar dentro da alma do outro. Uhum. Legal. Quando vocês tiverem tempo para curtir isso de pleno, um inglês resolveu fazer esse negócio e criou um mecanismo de saber até onde o ser humano é humano. Aí ele pegava um judeu e um palestino e falava, olha nos olhos dele. Pegava um negro e um alemão, olha nos olhos dele. E ele foi fazendo experiências. Quando nós realmente saímos de um clima desse, porque na sensação que nós temos que está todo mundo olhando para a gente, você não está tão solto. Mas quando vocês estão soltos e um olha no olho do outro, é impossível a gente não resgatar os sentimentos que a gente tem um pelo outro. É impossível a gente não lembrar a história que nós temos um com o outro. É impossível a gente não sorrir, chorar, querer abraçar. É louco. Mas Deus nos fez com essa capacidade. Qual que é o problema? Nós não estamos tendo tempo. Não dá tempo. A gente se distrai. Nós estamos olhando outras telas. Nós estamos olhando outros olhares. Nós estamos perdendo. Simples. Então vale a pena a gente fazer essas brincadeiras em casa sempre. Próximo. Próximo, agora você bate mais uma. Outra. Quem faz sexo? Bom, quem faz sexo é um corpo contra o corpo. E eu sempre imaginei isso. Sexo é o meu corpo com o corpo da Maureen. E na realidade não é bem assim que acontece.
Porque o corpo ele é uma carga genética. Beleza, cada um de nós recebemos dos nossos pais. Isso aí é imutável. Eu nasci para ter essa altura, poderia ter ganho um pouco mais de 2 centímetros se eu tivesse feito natação, mas eu teria esse formato, essa cara, esse nariz, a cor de cabelo, todos esses trecos. Por quê? Porque é uma determinação genética. A gente não muda. Porém, eu nasci num local chamado Vila Zelina. Vila Zelina era a periferia de São Paulo na época. Seria um cantão, para vocês terem uma noção, naquela época não tinha nem luz, nem asfalto, nem água, só tinha água encanada, nem esgoto tinha, o seu esgoto era céu aberto. Tanto é que até os 9 anos já tinha tido febre tifoide e hepatite. Então era bem periferia o negócio. E a gente vive em periferia. Periferia a coisa é um pouquinho mais punk. Os meninos vivem uma coisa muito mais maluquinha. Então as coisas não são fáceis de lidar naquele ambiente. E eu tinha, na realidade, naquela época, não vou falar que passava fome, mas nós tínhamos restrições. Eu falo isso para o pessoal de casa, eu falo, você é louco? Eu falo, não, minha mãe tinha 3 bifes, um era do meu pai. Afinal, é o cara que produz aqui, caramba, é o cara que traz para comer. O resto você divide e vamos nessa, meu. Fique-se desse por contente que tem. Então, hoje, vocês não têm noção, mas a vida já foi ruim, já foi difícil na Terra. Hoje está facílima. E ainda, para mim, tinha uma histórica do meu avô, que meu avô comeu em lata de lixo na guerra. Eles saíram da Primeira Guerra Mundial e vieram para o Brasil por desespero, que acabou a Europa. Não tinha emprego, não tinha comida, não tinha nada. Então eu ouvia isso todo santo dia. Só que eu venho numa família de espanhóis. Espanhol é macho, né, meu? É macho. E aí você tem a influência dessa coisa do machismo. Como é que eles lidam com essa ideia de macho? Você é que manda. Você é que impõe. Você é quem toca o negócio aqui. E você tem algumas coisas que você vai carregando para a sua vida complicada. Mas a gente tinha uma coisa que não judiava tanto, que era a mídia. Isso é um negócio que a molecada não sabe que existiu. Mas quando meu pai comprou a primeira televisão, foi quando o Kennedy morreu, 64, branco e preto, você punha bombril para tirar um pouco do chuvisco, lembra? O que acontecia? 10 horas da noite, falava assim, ó, estamos terminando as nossas transmissões. Uma boa noite. Fiquem com o hino nacional. Tocava o hino nacional, acabava. 10 horas da noite. E o que você fazia? Vai dormir, caraca. No outro dia não tem que levantar cedo para trabalhar? E hoje, como é que é o negócio da mídia? 24 horas por hora. E aquela época, a mídia, ela tinha ética. Mesmo nas propagandas, ela não era agressiva. Hoje não. Hoje eles transformam mentiras em verdades. E nessa questão da sexualidade, o pessoal está batendo pesadíssimo. Os caras começam a colocar para a gente que adultério é normal, que o homem não está acostumado a ser fiel. Tem uns livros legais de antropologia que eles mostram que em todas as culturas e civilizações, essa questão da fidelidade ela é normal. Tanto faz tribal como morar numa cidade grande. Acontece que o conceito de promiscuidade foi a cidade que criou. E eles querem impor isso como uma coisa natural. Se você deixar fazer parte de alguns grupos de WhatsApp, você vai receber vídeo de pornografia todo dia. Aí tem uma única saída, cai fora. Por que eu quero esse lixo? O que eu vou fazer com isso aqui? Pornografia serve para quê? Para não me adulterar. Porque aquilo não vai melhorar a minha sexualidade. Ao contrário, aquilo vai piorar e muito a minha sexualidade. Só que, infelizmente, é o que corre hoje para todo quanto é lado. Porém, o que mais pega na realidade na hora do sexo? Você consegue chegar e falar, bom, deixa eu pegar meus problemas e deixar aqui na cabeceira que agora eu quero fazer amor. Impossível. E aí que a gente vai descobrindo que, infelizmente, com o passar do tempo, essa mente, ela tem vários problemas para resolver antes do sexo. E aí ferra tudo. Se a gente tivesse a capacidade de falar, 10 minutinhos, tira tudo, deleta, depois a gente volta de novo. Não tem. E aí a gente vê nesse negócio aqui toda a nossa história, caráter, valores, crenças, espiritualidades, manias, conceitos, tradições, traumas. Só que tem um outro agravante. 90% dos homens nasceram com uma tecla chamada delete. Graças a Deus. Se a Mauro me perguntar de coisa ruim, eu vou fazer um esforço desgraçado para lembrar, porque eu não quero lembrar. Não me faz bem lembrar. Por que eu vou guardar? O que eu ganho
em guardar coisa ruim. O que Jesus fez com os seus pecados? Aonde? E onde fica teu mar? Nós somos teimosos. E a gente não segue uma baita orientação que Jesus nos dá de alívio emocional. Não carregue traumas, não carregue dores, não carregue angústia, não carregue porcaria nenhuma, porque isso dói. E isso interfere na sua vida. Mas em contrapartida, se você chegar para a tua esposa e perguntar assim, fala só dos dias que você ficou com raiva quando eu usei a camisa azul. Ela vai ficar uma meia hora falando para você. Mas quando é que ela lembra dessas porcarias? Eu falo que na coxa da Maureen deve ter um botão do Enter. Eu ponho a mão na coxa dela, ela começa a lembrar de todas essas porcarias. É para todo mundo. Então a mulher, ela usa isso aqui de forma negativa na vida dela. Ela usa de uma forma em que ela se inibe, que ela tira prazer, que ela tira desejo. Ah, é todas as mulheres? Não, mas 90% funciona assim. Ah, são todos os homens que são descolados? Não, 90%. Tem pessoas que têm angústias e não estão mal resolvidas. Então, carregar angústia é acabar com o prazer sexual. A coisa que mais dá interferência na vida sexual do casal são as angústias guardadas e não resolvidas. E existe um jogo muito legal que a gente aprendeu na terapia. É assim, né, tinha um slide do cérebro da mulher que tinha um ovo. Eu falei, o que é isso aqui? O cara falou, que ovo é isso aí? Ele falou, isso aqui é o Google da tua esposa. Tudo que você fez de ruim está aí dentro desse negócio. Eu falei, caraca, como é que eu faço para Mauri botar ovo, meu? Falando, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. É o que a gente tem que fazer um com o outro. Confessa, fala. E aí tem um jogo chamado Briga Limpa. Você pega uma folhinha em branco, divide ela no meio e põe assim, o que ele tem de bom? Escreve tudo o que ele tem de bom. E do outro lado, o que ele tem de ruim? E fica escrevendo os 3 dias. Você dobra, dá para ele, ela dá para você, lê aqueles negócios, ora muito, jejua, porque a vontade que você tem é de esganar na hora que você começa a ler os trecos. Porque ninguém quer ouvir coisa ruim, nunca. Ninguém quer mostrar os defeitos de ninguém. E eu lembro direitinho desse negócio, que eu cheguei, que a gente estava fazendo uma dinâmica, quando pegaram a gente para fazer isso daí, o professor chegou assim, falou, Mauri, Valdir, vem aqui na frente, vamos dar um exemplo para a mulherada aqui, como é que faz esse negócio? Falei, oh, vai lá o poderoso, né? Escrevi tudo o que eu queria. E aí, Valdir, fala da Mauri, o que ela tem de bom? A Mauri tem um sorriso lindo, os olhos dela me encantou, ela é a mulher da minha vida, ela é uma gostosa, é uma mãe maravilhosa. Legal. E o que a Mauri tem de ruim, Valdir? A Mauri, nada. Você acha que você vai falar alguma coisa da tua mulher negativa na frente dos outros? Não é nada, meu, não é nada. Aí ele diz, você achou a mulher perfeita? Eu quase. Mauri, fala do Valdir. O Valdir é um bom pai, um bom marido e um bom médico. Caraca. O que o Valdir tem de ruim, Mauri? Primeira paulada. O Valdir é insensível. O quê? Eu tomei um choque, porque eu achava que eu era o cara mais atencioso para a vida dela. Porque a forma masculina de ver essa questão é muito diferente. O que o homem se acha? Quando ele rala, trabalha que nem uma besta para colocar as coisas em casa, para dar coisa melhor, dar carro, dar casa, dar isso, você acha que você está sendo presente? Não. Isso é outra coisa. Esse outro departamento. E aí, quando nós chegamos em casa, eu falei, Mauri, caraca, eu me mato por você e você me fala que eu sou insensível. Eu falei, você confundiu as bolas, meu. Eu não estou reclamando do que falta, não falta nada para a gente. As meninas são super bem tratadas. O que eu estou dizendo é que você não me vê. Porque nós temos medo de ver a dor da mulher. Nós temos medo de ver o problema da mulher. Porque quando nós vemos, ela vai perguntar, tá, e o que eu faço? Aí você se ferra, porque você não sabe o que fazer. Isso é louco com o homem. Se a mulher te pede para dar uma decisão, não dê, ore.
Nós vamos orar e Deus vai responder para você. Porque se você falar, por que você falou Eu acho que é o... Mas quem te deu essa ideia para você? De onde você tirou isso? Então é assim, é orar, ouvir e falar, vamos orar para que Deus nos ajude a resolver esse negócio. Aí quando eu falei assim, tá, beleza, entendi o que você quis dizer sobre sensibilidade, vou ficar atento. Pegamos um lápis vermelho, riscamos a insensibilidade e oramos. Diabo, você não tem mais força na mente da Mauri sobre esse tema. O sangue de Cristo nos perdoou. Foi 5 anos para zerar a lista. 5 anos. E outra, não dá para fazer um atrás do outro não, você fica doido, joga pela janela. Porque são coisas que angustiam, são coisas ruins. E tem um outro agravante. Quando eu guardei um negócio, foi 1. Quando eu lembro, 2 anos depois, está valendo 5. E se eu não resolver nos próximos 5 anos, está valendo 50, porque a minha mente vai ter que aumentar aquela dor para me justificar para as coisas que eu estou fazendo. Então, a falta do diálogo e a falta do perdão vão interferir diretamente na sexualidade. Isso é certeza absoluta. Próximo. Então, intimidade, essa não é uma definição precisa, mas mesmo sem ser específica, intimidade e relacionamentos saudáveis andam de mão dadas. Certamente a intimidade é um ingrediente básico em qualquer relacionamento com algum significado. A base da amizade e uma das fundações do amor. Nós só somos íntimos de quem é importante para nós. Nós não somos íntimos de todos. Mesmo na igreja, nós temos pessoas afins, mas nós não somos íntimos de todos. Nós não abrimos nosso coração para todo mundo. E, aliás, nem é para abrir. Nós temos que ser seletivos nisso daí. Próximo. Está ligado diretamente a afeto ou sexualidade. Pode ser emocional e físico. Podemos entender que a intimidade nos leva ao conhecimento profundo do outro. Qual que é o grande problema do ser humano? Enquanto nós namoramos, nós chavecamos, mentimos pra caramba, iludimos pra caramba. Beleza, casou, a gente para de fazer isso. Consegui. Assinou, ferrou, tá carimbado aqui, ó. A gente para de namorar. A gente para de ter esse diálogo de intimidade, a gente para. Eu falo, a Maura não casou com um cara de 60 anos, casou com um cara de 27. E esse cara mudou já várias vezes. Então, se a gente não mantém um mínimo de diálogo, a gente vai desconstruindo a nossa própria relação. E uma outra coisa que a gente pensa, o ser humano é o bicho mais afeto dependente que tem na face da Terra. Nós somos dependentes de afeto. Mesmo esse macho que ele põe a mão, tira a mão, caramba, ele quer. Mesmo essa mulher que se diz indiferente, ela quer. Porque é uma dependência nossa que foi dada por Deus lá no Éden. Porque Ele te tocou. Deus se fez com a mão dele. Por isso nós dependemos do afeto. Por isso nós somos carentes de afeto. E quando a gente consegue fazer uma leitura correta, a gente consegue ser afetivo. Sem só sexualizar. Afetivo de companheiro, afetivo de abraço, afetivo de esquentar no frio. Tem outra coisa louca que a gente não entende como homem, né? A Maura chega para mim assim, costa minhas costas. O que eu entendi? Hoje vai ter sexo. Se eu vou passar a mão nas costas, eu vou passar no resto. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, essas coisas que a gente tem que aprender. Só que é difícil. Por quê? Porque a gente não consegue ter esse diálogo. Até um dia que ela falou, deixa eu te explicar um negócio. Coçar as costas é uma coisa, sexo é outra. Beleza, então quando fala cosca, quem sabe, né? A gente vai chavecar, mas... Próximo. O que é íntimo? Que está muito dentro, que atua no interior, muito cordial ou afetuoso, estritamente ligado por afeições e confiança. E aí é um outro negócio doido. Nós achamos que precisamos fazer grandes porcarias ou grandes mentiras ou traições para se perder confiança. Não. Não. Eu lembro que eu perdi um tempo a confiança para a Mauri, por quê? Porque eu falava assim, Mauri, hoje eu vou chegar às 9 da noite. Então, na cabeça dela, 10 para as 9, ela estava se arrumando para receber o marido dela. Só que esse cara chegava às 11h30. Uma vez? Não. Uma certa frequência. Por quê? Porque eu fazia uma conta assim, bom, hoje tem 3 cirurgias, vai ser a primeira, vai ser 10 horas. Não funcionava naquele esquema. Até um dia ela falou, pelo amor de Deus, não me fala mais a hora que você vai chegar. Besteira, eu não tinha feito porcaria nenhuma, estava trabalhando.
Mas uma ideia errada de comunicação gerava nela uma angústia. E ao mesmo tempo perdia a confiança. Que se passa ou efetua no interior da família. A família é o local que mais se demonstra intimidade. Só que nós perdemos grandes oportunidades de ensinar nossos filhos a serem íntimos. Tem pessoas, é coisa triste, mas é real. Tem pessoas que não conseguem abraçar, porque nunca foram abraçadas. O meu sogro era uma coisa interessantíssima. Eu tinha uma relação com ele excelente, top, master. Quando eu comecei a beijar o rosto dele, ele não sabia o que ele fazia. Ele ficava desesperado. Porque eu beijo o pai. É a minha rotina. Quando eu chegava para abraçar, ele ficava com as mãos largadas. Ele não levantava o braço. E eu lá e abraçava ele. Por quê? Porque é assim que o espanhol faz. Eles são todos cheios desses negócios. E esses dias eu estava conversando com a Maureen e ela estava reclamando de um sobrinho. Ah, o menino, nossa, pô, você não vê ele abraçar a esposa, você não vê ele fazer assim. Eu vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes você viu seus irmãos, seus pais se abraçarem? Eu estou na família há 40 anos. Que é diferente do meu lado, que lá todo mundo se abraça, lá todo mundo se gruda, todo mundo até lá chama, nossa, que esse pessoal é melado. Não, é o jeito. Então são dois extremos. Só que essa afetividade faz falta. Você tem que confrontar. O meu pai não falava eu te amo. Ele nunca tinha ouvido. E nós começamos a fazer isso com ele todo tempo. E hoje ele consegue falar, aos 90 anos. E foi um parto para ele fazer isso, para ele entender que ele podia falar eu te amo. Porque é uma necessidade ouvir eu te amo. Eu te amo cura. Eu te amo da esperança. Eu te amo da vida. Quem fala isso para nós todos os dias? Cristo. Ele demonstra isso para nós abertamente, sem vergonha nenhuma. Âmago, íntimo da alma. O grande problema nosso é que a gente não entende até hoje que quem faz sexo é alma. Os indianos têm um negócio maluco, que eu não gosto que eles façam. Eles façam lá, eu não gosto de fazer aqui. Eles fazem sexo tântrico. Já ouviu falar sobre isso? Sexo tântrico é super legal, cara. Econômico. Você põe o dedinho na ponta do dedinho dele e fica lá assim. Você voa, faz todas as posições que você quiser, volta. Mas eles desenvolvem uma técnica de sensibilidade. E eles conseguem fazer isso de uma forma profunda. Eu nem imagino fazer um treco desse. Próximo. Em sentido bíblico, de um Deus faz dois para serem um. Então Deus resolve fazer o Adão. Deus vem, pega o barro e faz o Adão com o barro, põe a mão nele. Porém, era o que tinha, era o barro. Mas quando Deus resolveu fazer a Eva, o que ele faz? Ele pega o melhor material que tinha na terra. Não é, vocês são rascunho. Realmente, nós somos rascunho, mas depois vocês saíram de nós. Então o que acontece? Só que o legal é que Deus pôs a mão nos dois. Deus não teve esse problema de falar, haja Adão, haja Eva. Não, ele foi lá e fez. Mesma origem de material, mesmo artífice, é o Deus, para viver no mesmo lugar, aonde? No paraíso. Só que nós detestamos viver no paraíso. A gente não gosta de paraíso. Paraíso é uma encheção de saco. Você vê um anjinho com harpa tocando, né? Deve ser um saco esse negócio, né? E a gente só briga em casa. A gente tira do nosso paraíso a paz. Uma facilidade. E a gente faz isso sem a menor vergonha diante de Cristo. Nós fazemos isso na frente dos nossos filhos na maior cara de pau. Como se fosse normal. Nós não temos autocontrole. E isso desgasta na relação. Mas Deus fez o sexo para a felicidade de ambos. Então, a sexualidade, ela pressupõe o quê? Desejo, excitação, orgasmo. Para quem? Homem e mulher. Durante centenas de anos, se tinha a ideia de que o sexo tinha feito para o homem. Por quê? Porque o homem anulava a sexualidade da mulher. O machismo anulava a sexualidade da mulher em várias sociedades. Como se ela não tivesse desejo, como se ela fosse um instrumento de uso. Aqui no Brasil teve uma época psicótica, que os homens faziam filhos com a santa e tinham prazer na zona. Isso era aceito pela igreja. A igreja católica passava a mão nisso numa boa. Aqueles livros do Jorge Amado contam isso de uma forma que é verídica. Então os caras iam para o Bataclan no final de semana e no domingo estava na igreja, na primeira fila, ele, a mulher, os filhos. Então, e essa loucura eles faziam.
Só que não é essa a proposta. Deus falou assim, é para os dois têm prazer, os dois têm desejo. E aí ele propõe uma coisa, deixará pai e mãe e se tornarão uma só carne. E aqui esculhambou de vez. O que foi acontecendo com o passar do tempo? A gente foi tirando da gente essa responsabilidade de se unir para fazer um casamento e para depois ter sexo. E a turma atual, meu Deus, vai fazer test drive, né? Vamos fazer uns 2 anos juntos, se der certo a gente continua. Eles não entenderam o que está dentro desse contexto. Esse contexto, além de um contexto físico, tem um contexto emocional muito grande, que é deixar pai e mãe. Nós vamos nos tornar pai e mãe. Nós vamos nos tornar família. Pai e mãe agora estão fora do nosso relacionamento. E muita gente não tira pai e mãe de relacionamento. E isso gera disfunção sexual. Próximo. E aí tem, para mim, o grande símbolo da sexualidade, para mim, o melhor versículo bíblico de qual era a proposta de sexo que Deus criou. Isaac levou Rebeca para a tenda da sua mãe Sara, fez dela sua mulher e ele fez sexo. Não, ele amou. Foi completo. Foi tudo. E aí o que aconteceu com ele? Assim, Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. Ué, mas quem que é o consolador? Quem é o nosso consolador? Na questão espiritual, o nosso consolador chama-se Espírito Santo. Vocês lembram quais eram as 2 coisas que geram ansiedade no ser humano? Fé e sexualidade. O Espírito Santo resolve a minha questão de fé. E a Mauri me consola na questão sexual. Na boa, quando a gente faz amor, você se sente pleno. Pleno. Você transcendeu. Você fica num estágio que fala, caraca, não tem droga no mundo. Não existe droga no mundo que te dá esse efeito. A não ser a droga que dorme do seu lado. Na realidade, a sexualidade bem feita é a maior coisa alucinógena que um ser humano pode produzir. Porque é um negócio que sai fora do nosso entendimento. É a tal da completude. Ah, mas tem que ser sempre assim? Não, não dá, a gente nem aguenta. Porque você tem que ter todo um preparo, tem que ter uma condição, a cabeça tem que estar boa, as condições têm que estar boas, não tem que ter nenhum problema, tem que estar sem estresse. Mas quando acontece, ele é pleno. Então aqui Deus mostra que na questão humana, na questão de relacionamento, quem vai completar um ou outro é o casal através da vida sexual dele. Próximo. Quando um homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem lhe será imporá cargo algum. Por 1 ano inteiro ficará livre na sua casa para alegar a sua mulher que a tomou. O que esse cara fazia nessa época aí? Dava cartão de crédito para ela? O cara morava numa tendinha com areia embaixo. Mas ele provia felicidade. Olha que interessante como Deus coloca essa coisa. Então os 2 tinham um aprendizado de como prover felicidade um para o outro. Próximo. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse, trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu, será melhor dela a você do que algum outro homem. Fica aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhes pareceram poucos dias, portanto que amava. Como paixão é boa, né? O tempo bom aquele, hein? Nossa, pena que passa, né? Ele trabalhou 7 anos só? 14, meu. Que paixão que esse cara tinha para essa mulher. E eles foram felizes para sempre? Não, como todos nós. Eu amo a Bíblia porque ela é transparente, verdadeira e honesta. Ela não nos engana. Oh, o balaio é louco. O negócio não é tão fácil de levar, não. Só que quando nós somos apaixonados, nós fazemos todos os sacrifícios do mundo para ficar. Nós ficamos quase que em torpor. E é o que eles tinham. Porém, nós temos a capacidade de renovar nossas paixões se nós quisermos. A paixão ela é meio psíquica, meio ímpeto. Mas a renovação do amor é uma construção decidida. Você decide amar ou não decide amar. Você decide renovar o seu amor ou você não decide renovar o seu amor.
É uma construção. Nós aqui decidimos. Próximo. Eu, durante muitos anos, meus primeiros 10 anos de igreja, fui proibido de fazer sexo por prazer praticamente. E se tinha uma ideia que sexo era para procriar. Vocês não sabem o que já foi a igreja do Senhor na terra. Era louco o negócio. Só que eu acho a coisa mais doida. Ninguém lê Cântico dos Cânticos. O judeu, quando vai casar, ele recebe esse livro para treinar. Decora esse negócio aqui. Ô mulher, decora isso aqui. Ó. Isso aqui é o Cântico do Amor. É assim que se ama. E nós escondemos esse livro na Bíblia. 40 anos de estrada, eu só vi uma pregação até hoje de Cântico dos Cânticos. Sobre preconceito. Ela é morena. Que doido. Nem era sobre amor. Então nós temos um preconceito tão grande com o sexo que nós não falamos que existe esse livro. E esse livro é maravilhoso. Ele é o melhor instrumento que a gente tem para aprender sobre sexualidade. Ah, se ele me beijasse. Se a sua boca me cobrisse de beijo. Sim, suas carícias são mais agradáveis que o vinho. Uau! Como é que chama essas Bíblias atualizadas para jovem? É linguagem atualizada? Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me escaneasse o corpo inteiro, assim. Quando é que foi a última vez que você escaneou ela? Irmão, não dá tempo. Puta, eu chego cansado pra caraca, meu. Eu tenho que pegar, tomar banho ainda, fazer uns relatórios aí, depois tem que acordar cedo. A gente perdeu. Nós perdemos. A nossa civilização perdeu. Nós estamos gastando toda a energia para fora de casa. Nós somos induzidos a ganhar dinheiro, a conquistar material, a conquistar a melhor roupa, a conquistar carro, a conquistar o raio que o parta, menos afetividade em casa. E a gente não tem tempo mesmo, é louco. Chega cansado, no bagaço. Sobra o pó naquele negócio lá. E não dá tempo de beijar a boca inteira, né? Dá um selinho e vamos lá, que seja o que for, vamos ver se dá alguma coisa. Como uma macieira entre as árvores da floresta, meu amado entre os jovens, tenho prazer em sentar-me à sua sombra, seu fruto é doce, meu paladar. Ele me levou ao salão de banquetes e o seu estandarte sobre mim, o amor. Por favor, sustente-me com passas, revigorem como maçã. Tem uma tradução muito legal que diz, porque desfaleço de amor. Deus não tem vergonha de descrever um orgasmo feminino no primeiro livro de amor dele. Não é o orgasmo do homem. É um orgasmo feminino. E eles falam do corpo deles um para o outro. Eles tocam o corpo deles um ao outro. Eles beijam o corpo do outro. Porque não tem mágica. Não tem garrafada, não é? O pessoal fazia garrafada. Não tem, não existe isso, meu. A coisa está aqui, ó. Está no afeto. Próximo. Intimidade é igual prazer. Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Isso aqui é um fundamento da sexualidade. Qualquer pessoa que for estudar sexualidade humana, ela vai falar assim, ó, todas as vezes em que quebrar uma relação, o sexo é disfuncional. Se não houver exclusividade, o sexo é disfuncional. Por quê? Porque Deus escreveu na nossa mente essas coisas. Isso aí não é uma carta escrita por um homem, isso não é uma lei humana, isso não é uma questão de entendimento social. Não, isso é psique humana. Você não consegue beijar qualquer pessoa. Você consegue sair na rua beijando qualquer um? Só se você tem desvio psiquiátrico. As pessoas que fazem isso têm desvios, são compulsivos. Você consegue ficar pelado na frente de qualquer um? Você não fica nem no seu marido às vezes, pô. E tem pessoas que têm a maior facilidade de ficar pelada na rua, porque ela tem desvio. Então a exclusividade ela é fundamental. Para quê? Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a mulher da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa. E os seios da sua esposa sempre os fartem de prazer e sempre embriaga os carinhos dela. Uau! Já tomaram porre de seio? Tradução de hoje. Porre de seio. Ela não tem vergonha de ficar nua na frente dele. Ele tem prazer em beijar os seios dela. Só que esse negócio aqui foi escrito 20 anos depois de casado. Quantos filhos será que ela tinha nessa época?
sem camisinha, sem anticoncepcional. Se eles foram querer minha avó, ela tinha 10 filhos. Minha avó era, cada 2 anos eu chocava um lá. Vocês acham que o seio dela estava olhando para frente, para baixo ou para o joelho? E aqui tem um recado muito, muito importante para vocês, mulheres. Afetividade não tem estética. Afetividade não tem estética. Estética foi uma coisa criada pelo ser humano para vender, para ganhar dinheiro, para iludir. E nós ficamos escravos da estética. A sua pele não vai se sentir diferente se você pintar do azul, do verde ou do amarelo. Se passar o creme anti-ruga ou o creme anti-estria. Não. Aliás, se você perguntar para o teu marido onde fica a pinta, ele nem sabe se tem pinta. Vou fazer um desafio para vocês. Se vocês acharem algum creme bom mesmo anti-ruga, passa primeiro na bolsinha escrotal dele. Se ela ficar lisa, começa a usar. Né? Só que você paga R$1.000 num creme que te ilude, que é anti-envelhecimento, é anti não sei o quê. É dinheiro. Estética é dinheiro. Então a gente tem que abrir os olhos para esse negócio. Próximo. O que é erotização? Estendi sobre o meu leito cobertos de linho fino do Egito. Perfumei a cama com mirra, aloés e canela. Venha, vamos emagrar-nos nos carícias e até o amanhecer gozemos as delícias do amor. O que é essa questão? A gente tem uma coisa muito difícil de entender o que é erotização. Erotização não é pecado. Erotizar é criar clima para fazer um sexo legal. Se a gente pudesse, na boa, nossa, agora já não dá mais porque o nervo ciático não deixa. Mas, transar na praia. Pensou se pudesse fazer assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma escala, tá? Cada casal vai ter um dia na praia para fazer o que quiser. Não vai ter mais ninguém. Uau! Aquele barulhinho do mar, meu. Nossa, Deus do céu. Esses caras faziam debaixo das parreiras. Já pensou? As uvinhas aqui na boca ali e tal. Nós perdemos essas questões de erotizar. A erotização, na realidade, é se expor bem, se fazer a barba, escovar o dente, pôr uma roupinha legal, pôr uma roupa provocante. Agora nós estamos entrando em época de eleição, é muito legal, né? Essa ideia de dormir com assim, vote Dilma. Broxa, pô! Então, a gente perdeu isso. Quando a gente é jovem, eu acho um barato esse negócio, né? Quando ele vai para a lua de mel, a mulher leva 2 malas, né? Uma é só de calcinha, sutiã e não sei o quê. O homem leva meia bagagem. A camisa do time dele, o short. Então, a mulher, ela entende de erotismo, mas esse homem não conhece essa coisa. Ela tem que ensinar. O homem é zero à esquerda de erotismo. Tem um filme muito legal que mostra isso daí, que chama Dois Perdidos em Nova York, que eles vão comemorar os 25 anos de casado. E tem uma cena maravilhosa que lembra bem isso. Então, a esposa chega, monta o quarto, né? Põe perfume no negócio, põe as luzinhas lá com velinha, não sei o quê, e o cara está no banheiro. Aí, quando o cara sai, ele chega... Sente o cheiro do perfume, já joga o travesseiro longe. Aí ele deita na cama e faz um movimento. Ela fala, bom, agora ele vem me abraçar. Ele vai lá e apaga a vela do lado, apaga a dele e começa. Em contrapartida, tem uma das cenas mais lindas que eu já vi de erotização no cinema, que é do Paciente Inglês. Em que o indiano, ele se apaixona pela enfermeira, ele vai conversando, e um dia, uma noite, ele põe uma sequência de velinhas para levar até o quarto dele. Um ato simples. Só que a gente não tem essas criatividades, a gente perdeu tudo isso daí. Com o tempo a gente vai ficando pior ainda, né? Mas a erotização, na realidade, é só criar um clima favorável. Próximo. Intimidade é igual erotização. Acorde vento norte, venha vento sul, sopre no seu jardim para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor. Que o meu amado entre no seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos. Nós temos cheiros peculiares entre nós como casal. Tem perfumes que nos fazem bem, mas tem perfumes que não fazem. Tem perfume que é o contrário, até tira, irrita. Mas tem algumas coisas que a gente constrói de relação e que a gente tem que lembrar dessas coisas aí. Em estímulo de erotização, a gente fala sobre toques. Você pegar seda e passar no corpo do outro, passar algum hidratante na mão e passar a fazer massagem no corpo do outro. Isso é erotizar. Fazer massagem é erotizar. Fazer massagem no pé é erotizar. Não precisa fazer no seio. Só que a gente não tem tempo, a gente não tem ideia, a gente deixa a coisa correr. Próximo. Paulo confirma a intimidade
O marido deve cumprir seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Amém, irmãs? Vamos deletar isso aí? O pessoal, deleta, por favor. Nós somos uma só carne? Temos autoridade? Qual que é o grande drama que a gente vem mudando? Isso é uma questão de conceito real. Quando surgiu o feminismo no mundo, ele propôs um negócio que chamava Guerra dos Sexos. Quem é mais velho sabe disso. Você guerreia com quem? O seu inimigo. Então o feminismo ele traz a ideia que você não tem um amigo do seu lado, você tem um inimigo do seu lado. E isso começa a mudar uma série de comportamentos. E essa mulher mais jovem, essa mulher mais moderna, nosso Deus, mais ainda, ela tem um conceito distorcido sobre relacionamento conjugal. Por causa dessa cultura louca que criou-se lá fora. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Amém, irmãos? Vocês também estão meia boca, hein, meu? Vocês estão, pelo amor de Deus, né? Você viu? Pessoal. Próximo. Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicares a... Então, quando a gente está separado, nós estamos... Cara, se a gente tivesse orado todo esse tempo que a gente ficou separado, Jesus tinha voltado há quantos anos atrás já? O que acontece que o inimigo saca esse negócio? A gente briga por qualquer porcaria, as coisas mais ridículas. Aliás, 90% de todas as nossas brigas são por coisas idiotas. Sem o menor significado, sem a menor importância, sem acrescentar nada na nossa vida. É simplesmente um ato de disputa. E a gente fica batendo boca. Tá, bateu boca, o que acontece? Um vai para um lado, outro vai para o outro. Eu falo que aos 64 anos é a maior moleza ficar 30 dias brigado. Não mudou nada na minha vida. Mas para o jovem o negócio é pior. Então o que ocorre com o jovem? Com 10 anos, 10 dias brigando, quando você chegar no emprego, você vai chegar com uma cara de nádegas lá, não vai? E o enviado de Satanás vai ver que você está com cara de bunda. E vai chegar para você, o que aconteceu? A Mauri brigou comigo. Não acredito que a Mauri brigou com você. Você é um cara tão legal. Eu também acho. Nossa, ela está te deixando na gelada? Então, você vê. E aí você começa a construir uma idiotice que não tinha nada a ver com você. Então, o adultério, ele não acontece de repente. O adultério é uma construção. E que a gente se ilude. E aí eu vou te falar o seguinte. Qual coisa que até hoje você pode fazer que você tem certeza que nunca aconteceu na Terra que você vai fazer e vai dar certo? Se tem uma coisa que já deu errado e mostrou ser errado e só ferrou a vida das pessoas, foi o adultério. Não tem uma. Você fala, não, o cara saiu ganhando, ela saiu ganhando. Não, destrói. Destrói a pessoa, destrói o outro, destrói a família, destrói uma história. Por quê? Porque na verdade é uma mentira. E quem que deu essa mentira? O diabo, ele ilude. O maior exemplo para nós é Davi. O cara tinha tudo. E ele se ilude com uma mulher pelada como se ele não tivesse mulher em casa. Valeu a pena? Foi a gozada mais rápida que ele deu na vida, eu tenho certeza. Porque quando o cara está fazendo coisa errada, ele faz sexo disfuncional, ele é ejaculador rápido, encosta, vaza. De tanto estresse que o cara está. E aí ele pegou toda aquela sequência de castigo em cima da vida dele, da família dele e dos filhos dele. Então não vale a pena. Próximo. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida... Então Deus já orientou. Não vale a pena bater boca. Seja sábio. Quando você ouvir coisa que te dói, cara, mas assim, peça misericórdia a Deus para você nem respirar. Não é para você falar. Você não respirar. Deixa entrar, vazar. Porque quem falou a besteira, ou o homem ou a mulher, depois de meia hora ele vai pedir perdão se você não retrucar. Mas quando a gente retruca, aí começou o pau lascado. Aí já você nem sabe de onde começou o negócio. E aí a coisa continua. Mas quando uns para,
o outro vai pôr a mão na consciência e fala, nossa, desculpa, não era com você. Essa palavra não era para você. Porque geralmente está com o saco cheio da rua, você está com problemas lá fora, você teve um dia horrível, você descarrega onde tiver. Só que se o outro estimular, você dança. Próximo. Aí é a Mauri falando comigo lá sobre uns probleminhas. E olha que o bicho que é o rei, né? Próximo. Não, essa foto ela é fantástica. Pior que tem uma série dela, né? Porque aí depois ele vira tapete também. Né? Próximo. Por que nós temos dificuldades com a questão da sexualidade? Porque na realidade nós temos deformações sobre sexualidade. Desde quando nós nascemos, são transmitidas coisas para nós em que nós nos perdemos sobre valores de sexualidade, sobre valores afetivos. Homens e mulheres são cuidados de forma diferente nessa questão. Eles são tratados de forma diferente. A menina é super preservada, o menino tem uma certa liberdade. Se você vê, eu acho um absurdo. Eu cheguei a pegar no pronto-socorro, menina espancada, que ela estava com coceira vaginal, e o pai bateu, dizendo que ela, como que pode nessa idade fazer isso? Dá vontade de socar o cara. Se você é um idiota e não só tem porcaria na tua cabeça, você não devia ter filha. Porque na cabeça dela ela estava se masturbando, que ela nem sabe o que é isso. A criança não tem erotização. A criança não conhece erotização antes dos 9 anos de idade. Se uma criança começa a falar de sexo, fazer coisas de sexo, fazer coisas de erotização, alguém está manipulando ela. Ou ela está vendo um filme de pornografia com os pais. A criança não tem ideação, ela não tem ideia do que seja erótico. Ela é extremamente natural, extremamente pura. Quando essa criança começa a fazer coisas relativas ao sexo, alguém já bagunçou a vida dela. Então a gente tem que ficar muito atento sobre isso daí. Tá? O que acontece? Nós, homens, fomos sempre desafiados na sexualidade. Não sei se vocês já viram ou já leram algumas notícias, eu já cansei de ler, de homens que chegaram a morrer porque eles foram aumentar o pênis em cirurgia. Caras que tiveram que amputar o pênis porque eles queriam esticar o pênis, porque o pênis dele era pequeno. Tem uma história do cara aqui em Santo André muito interessante. Esse cara ficou rico. Aquelas coisas bem típicas de macho, né? O cara nasceu numa família pobre, aí ele fez um bom negócio político e começou a fornecer marmita para o Brasil inteiro, ficou rico. Aí já não ando mais de carro, só ando de helicóptero, afinal de contas eu sou milionário. Aí já não fico mais com a minha mulher, já vou arrumar outra. E aí, essa história eu sei porque o meu urologista é o dele. Esse cara contrata dessas moças de televisão para ir numa noitada num desses hotéis 5 estrelas. Quando eles chegaram no hotel, ele chegou para a moça, você faz um striptease? Aí a moça foi lá, da profissão, moleza. Aí ela falou, eu queria que você fizesse um striptease também para mim. Ah, nunca pensei nisso, você pode fazer. Aí ele foi todo poderoso. Na hora que ele tirou a roupa, ela falou, nossa, pensei que era maior. Pode pôr a roupa. Como é que é? Pode pôr a roupa. Não tem mais. Como não fez nada? Pode pôr a roupa, toquei teu cheque. Tchau. Esse cara estava desesperado para arrumar a cirurgia de aumentar o pênis dele. Esse cara nunca mais fez sexo normal. Uma faladinha. Olha que loucura, como é que é essas coisas que a gente enfia na cabeça? Isso é para a mulher também. Alguém fala para a mulher alguma coisa idiota durante um ato sexual, ou mesmo em casa, ou fala da vagina. Hoje, eu estou pensando seriamente em fazer isso. Eu ainda vou fazer esse curso, porque eu não tem outro jeito. As mulheres estão gastando horrores de dinheiro para, como é que chama? A gente vai fazer cirurgia plástica, mas tem um outro termo. Não, o rejuvenescimento faz parte por causa da menopausa. Mas as mulheres de 25, 30 anos estão querendo fazer uma remasterização de vagina lá. É assim, todo mundo já não quer mais do jeito que está. Tem que fazer de algum outro jeito. Tem pessoas noiadas com isso, porque alguém falou. É louco, como se tivesse um modelo de vagina. Como se a vagina fosse a coisa mais importante. Não, é tato, é afeto, é beijo. Aquele lugar é só um lugar para a gente curtir. Aliás, a vagina é ótima para fazer filho. É lá que a coisa acontece. Só que a gente, infelizmente, é manipulado por esses negócios. Então, tudo que você enfiou na cabeça de histórias, você acaba levando para a cama. Próximo.
Agora, essa fala de Viktor Frankl é muito legal. Ironicamente, da mesma forma como o medo faz acontecer aquilo de que se tem medo, uma intenção forçada torna impossível aquilo que se deseja muito. Essa intenção excessiva, ou hiperintenção, como eu a chamaria, pode ser observada particularmente nos casos de neurose sexual. Quanto mais um homem procura demonstrar sua potência sexual, ou quanto mais a mulher tenta mostrar sua capacidade de experimentar o orgasmo, menos chances de sucesso terão. O prazer é e deve permanecer efeito colateral. Olha que lindo que é isso. O que acontece? Isso eu sei da minha própria vida, quando aconteceu coisas da minha vida que eu falava, não, hoje tem que ser. Errava, não dava nada. Era maior furo na água. Porque o estresse é tão grande, você põe uma coisa chamada estresse de desempenho, e aí não acontece. E isso está tão neurótico no mundo que hoje você está tendo meninos de 25 anos com disfunção eréctil. Porque ele tem que ser, ele tem que fazer, ele tem que acontecer. Não, o efeito colateral do beijo, do toque, do abraço é um orgasmo numa penetração. Mas não é o fato de eu falar, não, eu sou o master e vou fazer você gozar. Não, você não é nada. Aliás, ninguém depende do outro para gozar. Nós gozamos se a gente quer. É louco isso, né? Mas o outro não, o outro é um veículo só. Agora, se os dois têm essa capacidade de transmitir melhor um para o outro, com certeza teremos prazer juntos. Próximo. Próximo. Basson foi uma psicóloga canadense que descobriu o que a gente não sabia. Para vocês terem uma noção, até 20 anos atrás não existia esse conceito. Nós tínhamos o conceito que homens e mulheres tinham o mesmo gráfico. Desejo, excitação, orgasmo. E ela foi estudar e viu que não era bem assim, que as mulheres são diferentes do homem. Então, a mulher, quando é jovem, ela tem esse circuito pequeno. Ela tem desejo sexual tanto quanto o homem. Se vocês lembrarem da época de namoro, uau, quando a gente se via, meu Deus, quando se beijava, nossa Deus. Eu lembro na minha época que eu andava com lenço. Melava a cueca direto, né? Aí você pegava e colocava por dentro, fazia uns negócios. Aí um dia eu cheguei e falei, pô, Maureen, como é que é? Ela falou, não, eu também melo calcinha. Aquele negócio, que a gente não fazia sexo, né? A gente só malhava mesmo. Mas por quê? Que você tem toda essa coisa da paixão, você está todo num circuito de não ter nenhuma barreira. Tá, essa mulher casa e ela começa a ter tudo o que você já sabe. Os problemas que ela vai jogando na cabeça porque você fez alguma coisa que ela não gostou, vai aparecendo o filho, vai aparecendo o trabalho, vai aparecendo o cansaço, o raio que o parta. Ela entra num negócio chamado neutralidade sexual. Como? A mulher fica neutra. Como neutra, cara? Neutra. Se passar mais um dia, passou mais um dia. Às vezes, ela está lá no trabalho, ela fala, nossa, se ele tivesse aqui agora, nossa, eu até dar uma catadinha nele. Só que passa rápido, não fica assim. Então, o que ocorre na prática? Nessa mulher, ela precisa, na verdade, ter um estímulo, mas em que sentido que ela precisa ter estímulo? Intimidade. Bater papo, conversar, fazer um jantarzinho junto, criar um clima junto, sair para bater papo, coisas que distrai. E faz com que a cabeça dela possa entrar na sexualidade. Por quê? Porque a mulher ela tem uma dificuldade, geralmente, com esse negócio. A não ser que ela esteja realmente já se preparando durante o dia, beleza, ela já vai entrar de cabeça. Mas se ela teve um dia de trabalho, na hora que ela deita na cama, ela está pensando no trabalho, não está pensando em você não, cara. Se os seus filhos deram trabalho para ela, ou tem algum compromisso amanhã, ela está tentando resolver o compromisso de amanhã, ela não está nem aí com você. Você pode estar lá passando a mão, beijando, fazendo caramba 4, ela está naquele outro mundo. Então leva um tempo ela entrar nesse número de estímulo sexual. Próximo. Aqui é para vocês entenderem como é que funciona esse negócio. Nós homens, nós não temos muito mata-burro. Por questões culturais, por questões de estímulo, por questões de facilidade. O homem vê a mulher dele, ele pensa em sexo. Você chegou em casa, ela deu um sorriso. O que você pensou? Hoje tem. Mas nem pensou, nem passou na cabeça dela. Porque ela está numa outra vibe. Então, essa mulher, ela primeiro precisa de uma intimidade emocional. Você tem que convencê-la que você continua amando. Você está de sacanagem, cara. Não, elas não querem. Cara, eu não sei como é que foi o projeto no Éden, mas ele montou um negocinho meio complicado, cara. Não foi de grátis esse negócio, não. Essas mulheres voltam e meia e falam assim, você não me ama mais, né? Você não gosta mais de mim.
Não, você nem me notou. Você não viu o que eu fiz hoje? Você fala, caraca, o que eu não notei? Né? Então elas têm essa noia de que precisar ouvir eu te amo, você está linda, eu te desejo, como é gostoso estar com você, é muito legal estar do seu lado. Mas é repetitivo, ela não tem gravar, ela não grava, não tem. Só tem para coisa ruim está tudo lá, mas o outro ela deleta fácil. Então, se ela não tem isso aí, ela não vai conseguir entrar numa receptividade sexual. Mas se ela entra no jogo, aí ela tem um estímulo. E aí existem trabalhos mostrando que é um barato. Essa mulher que está em neutralidade sexual, quando a gente senta lá para ver um filme junto, começa a comer uma pipoquinha, começa a brincar, dá umas passadas de mão, dá umas no cangote, dá outras naninhas, aí vai, o filme e tal, ela pumba, acende. E aí elas vão entrar no ato sexual de boa, sem problema nenhum. Mas se você não fizer isso, vocês vão ver o filme e vão dormir. Ela nem vai notar que você não... Então, isso é uma coisa geral em todos os cantos do mundo. Próximo. Porém, o que mudou muito a sexualidade são essas novas formas de existência feminina, né? Eu brinco que a minha mãe tinha 2 papéis na vida. Ser mulher do João e mãe dos filhos dele. Ponto. Era o que tinha. Minha mãe conheceu meu pai, ela tinha 11 anos de idade, ele tinha 13. Ela conta assim, conheci teu pai empurrando ele no carrinho de rolemã. Olha que legal. Casou com 16 anos, teve filho e acabou. Não tem essas de sonhar com outra coisa. Naquela época era isso. Só que eu vejo assim, eu falo para a Mauri, nós somos a geração de transição. Porque já vai estudar, vai querer ter uma profissão, vai querer praticar, vai querer fazer, trabalhar, acontecer. Aí ferrou tudo. Por quê? Porque a gente não tem todo o tempo do mundo para fazer todas as coisas. A Organização Mundial de Saúde diz assim, você quer ter saúde? Quero. Trabalhe 8 horas, durma 8 horas e se divirta 8. Quando que a gente enfiou essas 8 aqui? Nós sumimos com ela. Nós fomos arrumar coisa para se coçar, para arrumar mais estresse, para ter mais doença. Hoje a mulher tem tripla jornada de trabalho. Por quê? Por mais que um homem queira ajudar, nós somos mala pra caramba. Eu tomo dura todo dia, porque você fez, fiz. Mas fazer desse jeito não precisa fazer. Mas aquela coisa, eu não tenho intimidade com aquele treco. Mas pelo menos lavar louça eu sei, eu consigo manter um nível top de louça. Mas o resto é um saco. Você já passou aspirador na sala? Fala, você está no sábado, sabe aquela que você fala, muito legal. Já passou aspirador? Aham. Aí você faz esses negócios para ajudar. Por quê? Para aliviar, porque senão não sobra tempo mesmo. E hoje nós não temos mais criança pequena. Agora, quem tem criança pequena é uma doideira, porque essa mulher acorda 1 hora antes da manhã lá, né, para trocar a manhã, leva para a escola, traz para a escola, leva, vai trabalhar. Olha, o que eu atendo diante de Deus nos últimos meses, anos, depois da pandemia, o que eu mais ouço no consultório, doutor, não tenho libido. Como é que é? Não tenho libido. Eu falei, o que é isso? Não tenho desejo. Eu falei, como é que você quer ter desejo no ritmo que você está trabalhando? Como é que você quer ter desejo sexual na loucura que você vive? Porque elas acham que é mágico. Não tem um remédio? Tem. Férias. Você viu que nas férias volta tudo esse negócio? É barato, né, meu? Todo mundo fica saudável. É igual a depressão. Nas férias você fala, onde você vai? Eu vou para o Ceará. Não precisa levar antidepressivo. Você vai nas praias, resolve tudo. Voltou, começa a pegar todas as tranqueiras de volta. Então o que acontece? Aqui o nosso ritmo de vida anula a sexualidade. E da mulher mais ainda. Porque o homem vê na sexualidade o Lexotan. O homem usa a sexualidade como um antidepressivo. Ele vai lá e diz, relaxou, agora durmo. Ainda cai do lado e nem fala nada. Ela não consegue ver esse sentido de sexo desse jeito. E aí cria problemas. Liberdade sexual, ela sabe que existe, ela fala sobre isso. Minha mãe nunca falou para o meu pai, não foi bom. Já pensou? Agora, o dia que a Maura falou para mim, não gozei, eu quase me joguei do 8º andar. Caraca, como assim? Então você é confrontado como não era antigamente. Aí você começa a entrar em crise, fala, o que aconteceu, né? O que eu estou fazendo? Então vocês têm mais informação sobre isso daí. Só que vocês entraram numa loucura que é a ditadura da estética. Achar que tem que estar linda para fazer alguma coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tira isso da cabeça. A minha mãe pensava em satisfação sexual, hoje se fala em orgasmo. E aí a gente descobriu que não dá para ter orgasmo em todos, a gente morre. O gasto de energia é muito grande para ter orgasmo. E aí a gente entende o seguinte, que uma relação sexual tem que ser satisfatória.
Como assim? Foi legal. Foi gostoso, relaxou, foi bacana, foi gostoso estar com você. Morreu. Porém, quando a gente está folgado, quando tem um tempão legal, não tem criança enchendo o saco, não tem ninguém te cobrando, não tem família, não tem sogra, aí dá para você curtir um dia e você ter um orgasminho daqueles bons antigos. Próximo. E nós homens, nós também mudamos. O meu pai era o provedor. O meu pai mandava em casa. Ele era o cara que punha o dinheiro em casa, ele manda. Chega do trabalhão, mete aquele sapatão chulezão na sala, ninguém fala nada. Faz isso em casa hoje. Voa o sapato. Só que tem um negócio que tem hoje nos trabalhos mostrando no mundo inteiro uma coisa muito louca, que é esse treco de ser coprovedor. No Éden, Deus falou que nós, homens, somos os provedores. E as mulheres, as cuidadoras. Parece um negócio de psicótico, né? Não, mas não é. No mundo inteiro, quando o homem ganha menos que a mulher, ou quando a mulher afronta, porque aí ela usa essa ferramenta como afronta, dizendo que ela tem mais poder que o homem, ele brocha. O crente, não, todos os homens. O cara que nem sabe que existe Deus. Se a mulher dele afronta ele com que ela ganha mais que ele é ou ejaculador rápido, ou ele tem disfunção erétil. Olha que doido. Maluco, né, como as coisas são. E eles nem sabem da existência do negócio. E aí o que tem feito em terapia hoje? O que os caras falam em terapia? Não fale valores. Divida despesas. Ó, você paga condomínio, você paga a escola das crianças, eu faço o supermercado e a gente vai juntar uma grana para férias no final do ano. Não tem essa coisa de passar uma ideia de que alguém está sendo afrontado pelo outro. Meu pai era o chefe de casa, hoje eu sou dono de casa, junto com a Mauri. Meu pai, ele não tinha essa ideia de educador. Tanto é que na minha época, quem cuidava da educação era a mãe. O pai ia trabalhar, a mãe que fica cuidando dos filhos, fazendo a lição e caramba quatro. Mas essa é a principal parte do homem, sacerdote. Eu fui cobrado pela minha sogra, já devia ter uns 13 anos de casado. Ele falou, Valdir, não é por nada não, por que você não impõe as mãos sobre as suas filhas? Por que você não ora? Por que você não chama a turma para orar? Eu falei, a gente faz isso na igreja. Você não entendeu, você é o sacerdote da sua casa. E faz toda a diferença o homem se impor como sacerdote. Não é que você quer respeito não, é um contrário, é humildade. Dizer que você está sob o comando de Deus, sobre a direção de Deus, sobre os propósitos de Deus. Isso muda muito no relacionamento com a esposa e com os filhos. Antigamente tinha desempenho sexual. Eu tinha um tio muito louco, espanholzão, me deixou maluco. Ele falava que o cara bom dava 3 numa noite. Cara, não é mole a brincadeira não, viu, meu? O trabalho é duro. E a gente faz essas loucuras de querer dar 3 numa noite. Quando? Quando você tem 25 anos, né, meu? Hoje, no mês, tá difícil. Mas as coisas das cobranças que eles faziam. Fora as loucuras que tem no mundo, de coisas que quem vê pornografia quer exigir de uma relação sexual, que é pior ainda, é muito mais doido. Então, na verdade, hoje você tem cumplicidade. Vamos fazer? Não. Ah, então tá bom. Como? Tá bom. Como assim tá bom? Não tá afim? Não. Legal. Boa noite. Você quer conversar? Não, estou cansado. Então vou dormir. Não tem a briga, não tem a afronta. Antes ficava um clima tenso. Não. A gente tem que saber lidar com essas coisas de uma forma bem leve. Eu sempre pensava que era macho, mas graças a Deus eu tinha mais tendência a homem. Eu nunca tive nenhum problema de chorar na frente das minhas filhas, pedir perdão para minhas filhas, pedir perdão para minha esposa na frente das minhas filhas. Eu acho que isso daí ensina elas, principalmente a relação que a gente tem com Deus. É o mesmo esquema. Quando a gente faz errado, a gente vai lá e dobra o joelho, chora e pede perdão. Antes fazia sexo, hoje a gente faz sexualidade. Às vezes o abraço e o beijo é o suficiente para aquele dia. A coçada nas costas é uma terapia legal que resolveu o problema. E a gente consegue passar muito bem, obrigado. Próximo. Sumir da frente de pornografia. Esse livro é muito legal, O Amor Líquido. Ele mostra a que nível que está a sociedade moderna. A superficialidade que está a relação humana. Mas existe um negócio que hoje preocupa a psiquiatria. Esse daqui é o negócio que mais cresce no mundo, dependência de sexo virtual. Pessoas que passam 4, 5, 6 horas diante de um computador se masturbando.
homens e mulheres. E o tratamento é igual a qualquer outra dependência química, igualzinho os caras que usam crack. Você tem que usar remédio para cair fora disso. Próximo. Eu estou nessa fase. A pessoa fala muito de menopausa, mas também tem andropausa. Então, a andropausa, o que é? Um declínio da testosterona no homem. Então, ele diminui libido, diminui... Tem quantos minutos? Então, só rapidinho. Andropausa e menopausa é a mesma coisa. Baixa de hormônio. Baixa de hormônio, baixa libido, baixa desejo, baixa erotização, baixa qualquer coisa. Baixa as coisas também. Tá? Então, precisa de quê? De terapia hormonal. O homem precisa de hormônio e a mulher precisa de hormônio. Antigamente tinha preconceito contra a testosterona, hoje a gente já não tem mais. Próximo. 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 Vai, próximo. Isso aqui é uma coisa séria, que é estudos científicos que mostram quanto mais estresse você tem, menos desempenho tem, em qualquer área. E na sexualidade não é diferente. Próximo. Quais são os outros fatores negativos? Finanças, quando a gente está em crise financeira, dificulta. Quando a gente tem filhos pequenos, dificulta. Né? A mulher tem um pavor que os filhos descubram que ela faz sexo. Uma coisa louca. Onde já se viu minha filha descobrir que eu faço sexo? Mas ela pode brigar com o marido na frente dos filhos sem estresse. Doenças crônicas, as doenças que doem, atrapalham. Doenças psiquiátricas, especialmente os depressivos. Excesso de trabalho, dá esgotamento. Comunicação truncada, ou seja, falta de diálogo. Falta de perdão, isso é nítido. Não perdoou, não tem tesão. Não tem perdão, não tem tesão, não tem saída. Não tem como mexer nisso. Falta de afeto e carinho, ausência de lazer e descontração, falta de intimidade. Então a gente desconstrói a nossa relação através de umas coisas bobas e que a gente pode refazer. É só ir lá e trabalhar isso daí. Próximo. Só para lembrar que Deus nos fez para ter sensibilidade e prazer. As crianças são puras, mas elas têm prazer em que elas fazem. É muito legal quando você pega uma criança pequenininha, nessa fase aí, as mães sabem bem disso daí. Você dá um banhão nela, ele pega o dedão do pé, enfia na boca e fica meia hora chupando o dedão dele como se fosse a coisa mais gostosa do mundo. E é. Quando alguém te beija o corpo, o que você sente? Prazer. Muda dessa idade para cima? Não. Não. Só que a gente joga fora isso. Próximo. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias de tua vida vã, porque este é o teu quinhão nesta vida, e do teu trabalho, que tu fizeste debaixo do sol. Essa promessa de Deus é esse o pedido de Deus para nós. Que nós tenhamos realmente uma vida boa, saudável com as nossas esposas. Próximo. Próximo. E o segundo mandamento é esse: ame o seu próximo como a ti mesmo. Não existe mandamento maior que esse. Esse é um mandamento de Deus. Eu tenho que amar a Mauri, porque ela é a minha próxima. Além de eu gostar dela, além dela ser a mulher da minha vida, eu tenho que amar. Por quê? Porque é o melhor para mim e para ela. É o melhor para a nossa vida. E não uma obrigação só, é uma construção. Próximo. E aí, depois que você fica avô, você fica assim. Aí é um negócio top. Aí a coisa muda de nível. Amém?